o que eu mais fiz na divulgação no Brasil foi levar esse projeto para as escolas primárias, foi uma coisa que eu fiz com muito prazer no início desse projeto. E ele já tem 17 anos, vai completar 17 anos. E para revelar toda a minha ignorância da questão jornalística e reconhecer que é importante a divulgação e o outreach da informação que a ciência gera, eu convidei há 2 anos atrás um jornalista egresso aqui da UFV, que é o Bruno, que me ajudou até na montagem dessa apresentação, para não só realizar a divulgação, mas participar das nossas operações, dos acampamentos lá em loco, vivenciar aquilo para que ele possa trazer, como jornalista, a sua visão. E tem sido muito gratificante esse feedback que a visão do jornalista tem me dado, nessa necessidade de fazer um gancho mais eficiente, mais efetivo com a sociedade, um link, né, que promova uma visão mais clara, mais transparente daquilo que a ciência faz. A ciência brasileira, ela tradicionalmente é uma ciência que cuida mal da divulgação, até porque ela tem que cuidar de tantas outras coisas relacionadas ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, que sobra pouco tempo, né? Então, é importante a gente ter essa participação e eu fiquei sensibilizado por isso, agradeço muito o convite. Eu vou falar mais de ciência no início, pode passar para frente? Um roteirozinho bem rápido. Eu vou falar um pouco do que a ciência nos fala sobre mudança climática e aquecimento global. Eu vou reportar um pouco, através de exemplos que eu pensei aleatoriamente dos últimos 12 meses, daquilo que foi veiculado na mídia, especialmente em sites, sobre esses assuntos. E depois a gente vai terminar um pouco com uma reflexão como a sociedade e a governança política entendem ou reagem a esses fatos, essas informações, e como é que isso é traduzido em mudanças de postura, em mudanças de valores, em mudanças de conceitos legais ou aplicações de normas de procedimentos que tenham efeito prático legal. Lembrando que a mudança climática ela faz parte de um todo, que é mediado naquele tetraedro anterior, e que essa mediação entre a sociedade, a ciência, o corpo científico e os demais atores, né, é feito pela mídia. Então, a mídia é que filtra essas informações e que vai conduzir a sociedade a entender de uma maneira ou de outra, ou de alguma maneira, de alguma forma, o assunto. Tá? Vamos lá. A questão-chave, e eu vou colocar questões antes de conceituar, o grande problema do entendimento sobre mudanças climáticas e o aquecimento global, o global warming em inglês, é a questão de perguntar se elas são fatos vinculados a ações antropogênicas, são mudanças de origem antrópica humana, a sociedade humana criou um cenário ecológico, climático, ambiental, né, no planeta, de tal monta que resulta em agudas mudanças que nós percebemos, monitoramos, estudamos e procuramos entender como elas foram, como elas estão sendo e tentar fazer uma predição de como elas vão, né, continuar ocorrendo, vão continuar operando no futuro próximo, no futuro de longo prazo também. Ou se esses fatos que nós observamos e monitoramos são parte de uma variabilidade climática natural. Então, essa é a questão básica, é entender que, primeiro, vocês vão ver daqui a pouco, o clima da Terra não é estável, ele variou enormemente ao longo da história ecológica terrestre, enormemente. Então, existem impulsos de variações que são parte de um processo natural, uma variabilidade chamando natural. Intrinsecamente relacionada com a atividade solar, né, com as coisas de Zeus, e outra com a atividade interna da geosfera do planeta, com as coisas de Plutão. Né? Então, existe uma dinâmica interna do planeta que afeta a superfície, existe uma dinâmica externa, muito mais importante, do Sol, que afeta também a superfície. E do balanço dessas duas dinâmicas, né, Plutão e Zeus irmãos,
eles atuam conjuntamente na superfície e vão, né, mediar processos de câmbio, de troca de energia na superfície que vão conduzir a Terra a uma dinâmica climática própria de cada época, de cada tempo, de cada situação. Então, vamos falar um pouquinho disso rápido. Vamos lá? Uma coisa importante, pode continuar clicando aí que tem mais texto. Uma coisa importante é que o que nós chamamos de efeito estufa, o aquecimento global e as temperaturas que nós vivenciamos na superfície são exatamente as razões pelas quais que nós estamos aqui agora. Porque se você tirasse todos os gases de efeito estufa que condicionam o aquecimento da atmosfera, se você removesse todo o CO2 da atmosfera, todo o vapor de água, todo o metano, todo o óxido nitroso e outros gases menores, você teria uma Terra com temperatura média em todas as latitudes terrestres de menos 18. Nós não estaríamos conversando aqui. Ou seja, nós devemos ao aquecimento global o fato de termos vida viável na superfície do planeta. Então, os gases eles impedem a dispersão do calor gerado pela superfície com a radiação solar refletida, e os que têm maior importância relativa nesse processo são o CO2, que hoje é um gás que tem concentrações muito baixas na atmosfera, mas já compôs, no início da história da Terra, mais de 80% do volume da atmosfera terrestre. Hoje ele é quase inexpressivo, mas faz uma diferença enorme. O metano, o óxido nitroso e outros compostos, além, claro, do principal, o mais importante, que é a água. A água na forma de vapor, que é um excelente armazenador de calor. E os corpos d'água, principalmente os mares e oceanos, vão corresponder à maior parte daquilo que hoje, no nosso planeta, aquece. Mais de 90% do aquecimento global do nosso planeta vai para os oceanos e mares. O que sobra, que fica na Terra, já é o que faz essa bagunça toda e essa discussão que nós estamos gerando. Mas os oceanos continuam lá, acumulando como reatores eficientíssimos na troca de calor e no armazenamento de calor, com as consequências disso para os oceanos. Eu não vou discutir isso, seria um outro elenco de novidades e de conceitos aqui que não cabe a gente discutir. Nós estamos falando, então, de algo que afeta a nossa atmosfera naquela camada mais inferior da troposfera. A troposfera é aquilo que vai até onde os aviões voam, a um pouco acima de 11 mil metros de altura. A partir daí, a concentração de nitrogênio, oxigênio e gás carbônico cai muito, né? O ar fica rarefeito, né? E você teria outras condições de química da atmosfera diferentes. Então, nós estamos falando daquilo que está vinculado, né, através da lei da gravidade, próximo da superfície terrestre, que é a parte baixa da troposfera. Essa parte baixa ela tem uma composição bastante conhecida, bastante estável, que modifica de maneira muito relativamente homogênea quando você pensa em mudanças globais na composição da atmosfera. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das primeiras estações que detectaram concentrações de 400 partes por milhão de CO2, de dióxido de carbono, foi a estação brasileira lá na Antártica, do projeto do Rio Grande do Sul, do nosso projeto do INCT. E meia hora depois, estações espalhadas pelo mundo inteiro já tinham detectado a concentração de 400. Com 24 horas, todas as estações que fazem detecção de CO2 já tinham concentrações da ordem de 400. É muito rápido o processo, essa homogeneização, né, da composição atmosférica, quando você pensa no monitoramento que é realizado hoje continuamente em diferentes partes do mundo. Só para mostrar essa tabela, então, quase 79% é nitrogênio inerte, N2, uma ligação química muito forte e muito estável esse gás. Eu, como costumo dizer, não fede nem cheira, né? Não faz nenhum grande efeito, é um gás importante, porque a maior parte da vida, a nossa proteína depende de nitrogênio, você tem vários mecanismos biológicos que a vida encontrou de transferir o N2 atmosférico através de mecanismos simbióticos de fixação dentro da parte superior da Terra para que possa promover e
a síntese orgânica dos compostos nitrogenados, né? É o que a gente chama de fixação biológica de nitrogênio. Então, o nitrogênio abunda na atmosfera de uma forma avassaladora. E o oxigênio, que tem quase 21%, eu coloquei a concentração em parte por milhão para vocês terem uma ideia da proporção relativa. Argônio também é importante, inerte também, e aí vem o dióxido de carbono. Essa concentração é da tabela dos anos 90. Hoje, nossa concentração está em 408. Eu costumo brincar, quando a gente fala que o mundo acabou já há muito tempo, porque o mundo que eu vivi, a concentração de dióxido de carbono, o telefone, na época não existia celular, a gente levantava o telefone, discava mecanicamente, né? É um mundo que acabou. Que as pessoas conversavam, não virtualmente, mas tete a tete, e outras coisas que não vou entrar no mérito aqui, que foram grandes avanços, entre aspas, da sociedade, mas que terminaram por fazer com que nós, alguns de nós mais velhos, né, eu estou com 52, já nos sintamos um tanto quanto desconfortáveis para nos adaptarmos a esse mundo, que é um mundo admirável e novo, né? Bastante novo. Para muitas coisas, a gente tem uma certa capacidade limitada de adaptação. Em outras, não. A gente consegue se ajustar e tolerar e até gostar. Mas outras coisas são mais difíceis. O metano, o CH4, ele é muito importante, ele tem um efeito estufa muito mais poderoso do que o CO2, mas, graças a Deus, a concentração dele é bem inferior. Hoje existe um problema muito sério com a emissão de metano no mundo, e os modelos climáticos não conseguem predizer bem o que vai acontecer com o planeta daqui a 100, 200 anos, porque nós estamos tendo emissões descontroladas de metano, que não eram contabilizadas antes. Metano congelado, que está literalmente saindo da forma congelada e emitindo. Vamos passar para frente, não vou entrar nisso. É um detalhe importante que eu estudo, inclusive, mas não é o caso aqui. Então, esses são os gases, e esse é o efeito, lembrando que a água, o vapor de água, é um gás de efeito estufa, e a gente não fala dele porque ele é essencial para a vida. Tá? Bom, pode clicar mais? O efeito estufa tem um lado que a gente consideraria natural. Então, o vapor de água. Quanto mais vapor de água, mais o calor é arrefecido. A gente sente isso claramente agora nesse período do inverno, quando agora está quente, estamos sentindo calor, mas a umidade relativa está baixíssima. Meu nariz está seco, de vocês também. Minha garganta está seca. Mas, de noite, quando a temperatura cair, não vai ter água, não tem vapor de água que acumulou o calor durante o dia. Então, a temperatura vai cair numa amplitude, né, de queda muito grande. Às vezes cai aqui em Viçosa coisa da ordem de 30 graus entre o dia e a noite nesse período. Justamente porque falta vapor de água para manter o ar aquecido. Enquanto no verão, às vezes a gente chega a suar de noite, né, porque o vapor de água que acumulou o calor durante o dia arrefece essa diferença e você não tem essa amplitude térmica diária. Por isso a gente fala, o vapor de água é a coisa mais importante e mais sensível para a gente entender mudança climática e aquecimento global. Ah, tá, para filmar? Ixi. Bom, a atividade microbiana ela vai gerar uma enorme quantidade de emissão. Né? Eu mesmo, agora, andando, eu estou respirando mais do que o normal, estou emitindo CO2 aqui. Todos vocês? Né? As bactérias lá fora no jardim, tanto aquelas aeróbicas quanto as anaeróbicas. As aeróbicas respiram CO2, as anaeróbicas, as mais antigas, as mais primitivas, são metanogênicas e emitem metano. Tanto o metano quanto o CO2 são gases de aquecimento. Né? Então, provocam o efeito estufa. Além disso, a gente tem a queimada de biomassa terrestre, a respiração animal. A respiração animal é bastante importante no aporte de CO2 e principalmente também metano. Daqui a pouco vocês vão ver, a maior parte da emissão de metano é devido ao boi e a vaca. Né? O efeito estufa, que seria aquele deletério, aquele antrópico, aquele indesejável, é o responsável pelo que nós conhecemos hoje como a grande aceleração global, que começou aí a ser detectada em larga escala a partir dos anos 70.
especialmente a partir do momento que China, Índia, Rússia e os BRICS começaram ativamente a impulsionar a revolução industrial interna desses países. Praticamente a população industrializada do globo ela duplicou em 30 anos. A quantidade de pessoas que utilizam fontes concentradas de energia para o seu dia a dia. Queimam petróleo, queimam carvão. E, até os anos 70, muito dessa população utilizava ainda lenha, utilizava ainda, às vezes, nem fonte nenhuma concentrada de energia. Não tinha acesso a gasolina, carvão, a coisa nenhuma. Eu costumo brincar que nós tivemos, de uma vez só, em 30 anos, 2 bilhões de pessoas saindo do neolítico para o moderno. É uma coisa espantosa o que aconteceu com a sociedade humana em 30 anos. O planeta teve que absorver os impactos desse, entre aspas, progresso social que ocorreu em larga escala. E é muito difícil reverter. Um sujeito que plantava arroz no interior da China, analfabeto, sem instrução, que hoje usa o celular numa grande cidade chinesa, trabalhando na indústria, e os seus filhos já estão na universidade, não vai querer voltar a plantar arroz. Ele vai continuar um sujeito urbano. Só a China, só para você ter uma ideia, teve 400 milhões de pessoas em 30 anos saindo do meio rural para o meio urbano. É o maior êxodo rural que o planeta já testemunhou em todos os tempos. É o dobro da população dos Estados Unidos saindo do campo para a cidade, só na China. Isso aqui é um resumo do que acontece com o efeito estufa de forma bem prática. O Sol emite radiação de ondas curtas, todo o calor emitido, especialmente o ultravioleta, que não é filtrado pelo ozônio, aquele ultravioleta deletério, o que passa é calor. Essas ondas curtas vão aquecer a superfície da Terra e vão emitir ondas longas de volta. Essas ondas longas levariam de volta o calor de volta para a atmosfera e seria perdido para o cosmos, para o espaço. Esse calor não é perdido justamente porque os gases de efeito estufa, CO2, metano, óxido nitroso, clorofluorcarbono e água, eles retêm esse calor de ondas longas, ainda que deixem penetrar as ondas curtas. Ou seja, eles deixam passar aquilo que aquece a superfície, ainda bem, senão a gente não seria viável a vida aqui embaixo, mas, por outro lado, retém em baixa atmosfera aquela radiação de onda longa. É isso. Isso é o efeito estufa de maneira bem simples. Passar para frente. Já expliquei isso. Então, essa absorção ela vai ser variável conforme a latitude, conforme a inclinação do eixo. O hemisfério norte tem uma quantidade, um balanço total de radiação superior ao hemisfério sul, e principalmente pela quantidade de água que a região possua. Quanto mais água, mais arrefecido é o clima de uma região. Menores são as diferenças, as amplitudes climáticas que a região vivencia. Pode passar para frente? Obrigado. Eu vou falar bem rapidamente também. O CO2, então, vocês já sabem disso, não vou ficar redundante. Ele tem várias fontes potenciais. No nosso caso, uma das fontes mais importantes e menos conhecidas, só para citar duas, é a produção de calcário para cimento e a produção de cal na agricultura. O calcário, o cimento e o cal da agricultura geram uma quantidade enorme de CO2 no momento da produção e no momento do uso para a construção de um prédio ou quando você joga calcário agrícola. E pouca gente sabe disso. Além disso, você tem as fontes de carbono de origem orgânica. A queima de petróleo, o petróleo também é orgânico. O carvão, a biomassa de turfa, as plantas, a lenha, tudo que é utilizado para a geração de energia a partir do carbono orgânico de biomassa. Seja biomassa fóssil, seja biomassa atual. E a própria decomposição das plantas. A queima de combustível fóssil, só para vocês terem uma ideia, 90% da contabilidade são os carros. Carros, ônibus, caminhões, tudo. E uma parte significativa que está aumentando hoje muito, já está em torno de 10%, é o combustível de aviação. Dizem que no futuro vai ser quase próximo um valor e outro.
A quantidade de energia que o setor ferroviário e hidroviário gasta em termos de combustível fóssil é mínima. São os setores mais econômicos em termos de custo-benefício do uso da energia primária. Acho que até por isso que os países abandonam setores hidroviários e ferroviários cada vez mais. Mas, quando você olha no balanço do CO2 global, 3/4 dele dependem de mudanças da cobertura da vegetação terrestre e do uso da superfície terrestre. A maior parte, portanto, é fruto da ação antrópica direta sobre a superfície da Terra. Enquanto que todos os outros processos industriais, abrangendo o resto aí que vocês estão vendo, são os outros 25%, 1/4. Ou seja, aquilo que o homem faz de forma natural, o simples cotidiano dele na superfície terrestre, já é responsável por uma grande parte das emissões, por alterar a biomassa que existia e colocar a biomassa que ele inventou de colocar para o seu uso, seja pastagem, para o gado, seja floresta plantada, seja agricultura, o que for. Esse gráfico aqui mostra a concentração do CO2 crescente. Essa concentração do CO2 ela já está hoje, ela está parando aí em 360, mas ela já está hoje em mais de 408 ppm, caminhando para 410, e vai chegar aí, até o final do século em mais de 600. A aceleração do incremento de CO2 no nosso planeta é uma coisa realmente impressionante. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês as curvas. Pode passar para frente. O metano ele tem, pode passar para frente, uma dinâmica um pouco diferente, porque ele está muito relacionado com processos anaeróbicos. E, dentro dos processos anaeróbicos, a maior parte do que produz metânico me desculpa o termo chulo, é peido de boi e de vaca. É uma quantidade muito grande de gases da fermentação entérica de bovinos que produz aí a maior parte daquilo que nós experimentamos de metano na nossa atmosfera terrestre. Eu falei com vocês, 14% são mudanças de uso, mas hoje já se sabe que existe uma grande quantidade de emissão de metano das regiões polares, uma quantidade muito grande mesmo, que está acontecendo nos últimos 15 anos, está sendo monitorado agora, e que vai mudar completamente a predição, os modelos preditivos da evolução da temperatura terrestre nos próximos 100 anos. Porque o CH4, o metano, ele tem uma capacidade de absorção de calor em baixa atmosfera bem maior que o CO2, embora a concentração dele seja mais baixa. Pode passar para frente. O óxido nitroso tem relação direta com a indústria de nitrogênio, mas também está relacionado com os animais, que são grandes emissores. Aí já tem um pool maior de fontes de emissão, especialmente a perda de nitrogênio, a emissão por bactérias denitrificantes do próprio solo, por processos naturais. Então, o balanço do nitrogênio e o aporte de N2O para a atmosfera terrestre, o N2 não é efeito estufa, ele é completamente inerte, mas o N2O, sim. Então, o balanço N2 e N2O ele é muito regulado por processos hoje biológicos. Mas nós também colocamos isso. E produção de refrigerante, isopor, espuma plástica, tudo isso gera os clorofluorcarbono, os gases de enxofre, enxofre 6, e outros gases menos relevantes que têm um efeito estufa também bem ponderável e que tem, embora concentrações muito baixas, parte por trilhão, a sua capacidade de armazenamento de calor é muito maior ainda. São pequenos notáveis e o homem está procurando controlar a emissão disso aí. Bom, a temperatura dos últimos... Vamos passar para frente aqui. Dos últimos 100 anos, ela mostrou os maiores pulsos conhecidos e medidos de variação climática. Isso chamou a atenção porque a gente sabe, pelos modelos atuais, que nós próximos, até terminar 2100, nós vamos ter aí um aumento médio global, mesmo nos modelos mais parcimoniosos, mais, digamos assim, menos catastrofistas, você vai ter um incremento médio da ordem de 2 a 2,2 graus Celsius de média global
para a média da superfície terrestre. É um aumento imenso. Algumas áreas vão aumentar mais, outras áreas vão aumentar menos, dependendo exatamente da umidade relativa, da quantidade de vapor de água que cada região possua. Tá? Isso vai gerar um efeito imediato, que nós vamos sentir, nós já estamos sentindo, que é a elevação do nível dos mares, que está hoje no modelo mais aceito pelo IPCC, hoje está na ordem de, em 2100, 0,75, quase 75 centímetros de elevação até 2100, podendo chegar até 1,20 m, no modelo mais tranquilo, 75 centímetros. É uma elevação muito grande, elevação média. O risco de seca e o risco de grandes eventos extremos, tufões, tempestades, eventos climáticos anormais. Pode passar para frente? Além disso, a acidificação dos oceanos, porque os oceanos têm uma concentração salina e um pH regulado pela quantidade de água doce que entra. Se você tiver degelo de água doce das geleiras, os oceanos vão ficar diluídos, ou mais diluídos, a salinidade cai, é óbvio. E pode ser uma queda a tal ponto que modifique o equilíbrio ecológico dos oceanos. Isso está sendo medido e já existe detecção generalizada dessa mudança de pH nos oceanos terrestres. Já existe medida atual. Nos últimos 10 anos, o pH dos oceanos todos tenderam à acidificação, globalmente. Esse gráfico é interessante, que a gente tem a média, a bolinha, o anterior. Essa figura de cima é a média das temperaturas que estavam mais baixo do que em 1900, é o nosso parâmetro de referência, e a bolinha vermelha mais alta do que 1900. Isso ali são as médias calculadas com base em estações meteorológicas, não é modelo dado real. De 45, após a guerra, 75. Olha o que aconteceu no mundo depois de 75. Quase tudo que era azul ficou vermelho. Hoje, se você pegar esse mapa, o IPCC produziu essas tendências anuais de temperatura que vão até 2014, do trecho de 2000 a 2014. É impressionante. As bolinhas vermelhas tomaram conta de tudo. O mundo está vermelho. Né? Quase todas as regiões terrestres, sem exceção, estão com tendência de aquecimento generalizado e com uma intensidade de aquecimento muito forte. Né? Isso aconteceu no chamado grande período de aceleração, que é aquele período que eu falei, que o homem, né, nós saímos do Neolítico em peso, a torcida inteira. Não queremos mais viver no campo, todo mundo para a cidade, todo mundo utilizando energia concentrada, hidrocarboneto, para a sua sobrevivência. Né? Então, nós vivemos isso, a grande aceleração global. Quando você olha, eu vou mostrar vários gráficos sequenciais. O que ele vai mostrar para vocês? A mudança climática em diferentes escalas de tempo. Aqui está a temperatura média do planeta, no gráfico, na curva da esquerda, em relação à linha branca do meio, que é a linha referente a 1900. Então, aqui é temperatura acima da linha branca, mais quente, abaixo da linha branca, mais fria do que a média de 1900, para ter uma referência normalizada. Essa referência nos diz o seguinte: o planeta variou enormemente entre frio e quente, mas, de maneira geral, vamos pegar só os últimos milhões de anos, da época dos dinossauros, aqui, o Cretáceo, muito quente, para frente, houve uma queda acentuada da temperatura, uma ladeira abaixo da temperatura, até que vai chegar lá naquele finalzinho chamado Quaternário, e você vai ter enormes pulsos de variação de temperatura. Pois foi precisamente nesse momento que a espécie humana surgiu. Nós somos uma espécie de primata cuja razão de estarmos aqui é que nós fomos os primatas que surgiram, se adaptaram à mudança climática. Pode ser uma boa definição do que é ser humano. Ser humano é aquele primata que respondeu de forma adaptativa melhor às mudanças climáticas do Quaternário. Por que eu digo isso? Porque vem a primeira glaciação no final do Plioceno, 3 milhões de anos, surge o gênero Homo, o Homo habilis. Depois, logo, o Homo erectus. Uma coincidência absurda. Glaciou a primeira vez o homem. Aí começa a gangorra climática do Quaternário. O homem evolui.
Chegamos a ser 22 espécies conhecidas, para sobrar uma. E essa última vai surgir há 300 mil anos atrás, o Homo sapiens, nós. Com o seu surgimento, todas as outras anteriores ou se extinguem, ou são comidas, ou são predadas, ou são incorporadas dentro da corrente genética por cruzamento. Pelo menos conhecido, nós temos duas espécies dentro da gente, convivendo com Homo sapiens. O Neanderthalensis e o Denisovans. Nós temos genes desses caras. Então, as nossas tataravós sapiens cruzaram com machos ou fêmeas, vice-versa, Denisovans e Neandertais. Alguns grupos têm uma porcentagem genética significativa desses genes de espécies não humanas, pelo menos não humanas como nós, sapiens, mas primos muito próximos. Bem, eu só quero dizer que, do ponto de vista climático, o planeta é uma gangorra. E a grande glaciação que houve, a grande mudança global que o planeta experimentou foi essa aqui. Essa glaciação foi tão radical que glaciou do Equador ao Polo. É o chamado planeta bola de neve. Já ouviram falar disso? Planeta bola de neve? No final do pré-cambriano. A Terra glaciou toda, ela ficou branca. Se você tivesse uma imagem de Landsat há 1 bilhão de anos, ela estava branca. Só sobraram 3 buracos no meio desse oceano. Pois quando a Terra derreter, logo em seguida, ela vai ter a maior mudança ecológica brutal que surgiu. Vão surgir os organismos multicelulares, o oxigênio vai sair de 5% para 21%, finalmente vai ficar respirável para nós, e toda a vida, a reprodução sexuada, também por sorte nossa, surgiu nesse período como uma resposta a essa poluição do oxigênio. A poluição do oxigênio virou a razão de ser da vida orgânica. Ela, que era antes uma vida que dependia do ambiente redutor, passou a ser dependente do ambiente oxidante. Isso aconteceu como resposta à maior crise que esse planeta sofreu, que é a planeta bola de neve. Não congelou tudo, se tivesse congelado tudo, não estávamos aqui. Quase. Então, aquilo ali é a história climática de 4 bilhões de anos. Agora eu vou dar um zoom nos últimos 600 milhões de anos. O que a gente vê? A gente vê novos pulsos. Eu consigo ver a glaciação afetando aquela que eu falei, de 0 grau, do Equador ao Polo, afetando cada vez menores latitudes, mas com grandes pulsos de variação. O planeta continua errático climaticamente. Isso nos últimos 600 milhões de anos. Nós tivemos a grande glaciação ali dos 300, que é a permocarbonífera, aqui. O Brasil glaciou todinho aqui, até mais ou menos a latitude de Belo Horizonte. Belo Horizonte para baixo, até o Rio Grande do Sul, estava tudo neve e gelo. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tudo. E, finalmente, a última glaciação moderna, que é essa que eu falei que vai dar origem a esse primata, o Homo sapiens, e é o que a gente vive hoje. Passar para frente. Agora eu vou dar um zoom nos últimos 400 mil anos. Opa! Olha só, eu estou dando um zoom dentro daqueles pulsos. E agora o que é que eu vejo? Quando eu olho as curvas, eu não vou mostrar o outro gráfico, quando eu olho as curvas de temperatura nos últimos 400 mil anos, e eu coloco o surgimento do Homo sapiens aqui, em torno de 300 mil, um pesquisador sérvio, o Milankovic, ele jogou atividade solar e viu que essas curvas obedecem muito bem à atividade do Sol. Existe uma boa correlação entre o que o Sol emite de energia e os pulsos climáticos desses últimos períodos. Alguém propôs, o que está acontecendo nos últimos 3 milhões de anos é que o Sol está rateando. Ele é uma estrela velha. Velho não, é maduro. Vamos chamar de velho, porque ele ainda tem mais uns 4 bilhões de anos para abastecer esse planeta de energia. Mas ele já é uma estrela, antiga. A sua atividade solar para o planeta nosso já tem pelo menos 4 bilhões e meio. Provavelmente ele tem 7 bilhões. Ou próximo disso. Ele já está velhinho, é uma estrela já avançada em anos. Bilhões de anos. Tá? Então, essas variações têm a ver com o Sol, com a quantidade de energia. Aquelas outras variações que vocês viram lá, não. Elas têm variações relacionadas com a dinâmica geológica terrestre, como os continentes migraram
como é que os oceanos evoluíram, outras coisas. Então, o clima é um negócio complexo. Pode passar para frente? Eu coloquei ali onde o homem surgiu. Agora vamos falar onde o homem industrial surgiu. Então, quando o homem industrial surgiu, foi aqui, mais ou menos, 1750, o CO2 começa a ter o build-up, o crescimento dele. Hoje, nós estamos aqui, já estamos aqui na curva, certinho, está batendo muito bem com os modelos, vamos chegar lá. Esses aqui são diferentes cenários, de diferentes modelos. O modelo que nós trabalhamos, na nossa área, que é um modelo que a gente usa, eventualmente, na Antártica, para permafrost, ele está mais ou menos dando isso aqui. Ó. Tem modelos mais catastróficos e tem modelos menos, mas todos vão mostrar concentrações e elevações de temperatura global muito altas. Esse é a chamada grande aceleração. Veja que esses dados que vocês estão vendo aí são dados medidos. Né? Até aqui, eles são dados medidos. São medições. Tá? Então, não é coisa que o modelo previu. É coisa que nós registramos em estações meteorológicas. Pode passar para frente? Isso aqui é uma curva que mostra o CO2, a linha preta, e a temperatura, desde 1860 até o ano 2000. Não ver uma correlação entre a concentração de CO2 e temperatura não entender de matemática. Pode passar para frente? Aqui é um gráfico que mostra, comparativamente, quem emitiu mais cumulativamente ao longo desde a Revolução Industrial até hoje, com dados muito precisos, foram utilizados e aceitos pelo IPCC. 30% de tudo que foi jogado de CO2 e metano veio dos Estados Unidos. Uma outra grande parcela veio da Europa, 28% quase. A Rússia. E, para vocês terem uma ideia, o IPCC fez esse gráfico até 2000, agora contabilizando as emissões da China e Índia, que eram 12% até 2000. Essas emissões hoje, considerando de 2000 a 2015, já colocaram China e Índia com 20%. Em 2100, acredita-se, pelos modelos de emissão, que eles vão ser em torno de 45% do Sudeste Asiático. Mas aí somos o Japão também. Tá? Mesmo assim, é um outro planeta. A Ásia, a industrialização da Ásia, ela está conduzindo o mundo a uma homogeneidade imensa, leste-oeste. Mas nenhum modelo vai mostrar que o Brasil vai produzir mais do que 5%. Pode olhar, dos IPCCs. Nós somos uma entidade que não fede nem cheira do ponto de vista do balanço CO2 global. Não somos um player importante em termos de emissão, quando você compara com os outros. A África, tadinha, a Austrália... nós temos um mundo bipolar. O Sul não é responsável pelo estrago de nada. O Norte é isso aí que vocês estão vendo. Então, o que a mídia fala? Eu fiz uma coisa interessante, eu fiz com o Bruno isso, um exercício interessante. Nós fizemos uma busca, botamos nos últimos 12 meses e achamos notícias as mais acessadas, aquelas que eram no ranqueamento as mais acessadas. Eu vou pegar alguns exemplos aqui. O que a mídia fala sobre isso? Bem rápido, vamos lá. Notícia 1. Aquecimento global já afeta principais processos ecológicos. Aí, você dizer que afeta, você tem que fazer pelo menos um juízo crítico, para bem e para o mal. Está melhor ou está pior? Vamos olhar a notícia, os highlights da notícia. 82% dos principais processos ecológicos estão alterados em consequência do aquecimento. Então, você tem alteração genética, alteração fisiológica, alteração física, morfológica das espécies e migração dinâmica ecológica das espécies para novas áreas. Essas alterações geram impacto que afetam a gente, porque a migração de espécies, a extinção ou surgimento de espécies geram surto de doença, menor rendimento de colheita, especialmente de pragas e doenças, a redução imensa do recurso pesqueiro, hoje é um dos maiores problemas globais, porque 50% da população global ainda depende do recurso do mar, e ele está caindo abruptamente.
e a segurança alimentar. A segurança alimentar hoje é um assunto terrivelmente importante quando o planeta se avizinhar de 8 bilhões de seres humanos. Agora, a chamada da notícia não revela para nós se o aquecimento afeta o processo psicológico de forma positiva ou negativa, né? As headlines falam dos processos ecológicos, discutem, mas não existe uma sinalização daquilo que é, dentro de uma escala crítica, o mais essencial, o mais crítico, o mais sensível. Mas é uma notícia interessante. Agora, essa notícia eu achei bem interessante, a segunda mais citada. O estudo rebate desaceleração do aquecimento global. Se você faz uma leitura rápida, são duas negações. É muito ruim isso. Horrível. Isso na agência Folha de São Paulo. Uma notícia super acessada de... ali está de 2017, 6 de novembro de 2016. Bom, a mídia divulga a coisa de uma maneira tortuosa. Para mim, seria melhor o headline. Novo estudo comprova tendência de aquecimento global e refuta críticos. Isso, para mim, seria um título adequado. Do jeito que está escrito lá, a impressão que dá é que o aquecimento global está sendo questionado. Inclusive, eu perguntei isso para duas pessoas, uma delas um jornalista, e a impressão dele foi negativa, foi negacionista. Né? Sim. Ah, tá, da France Press. Mas ela foi publicada na Folha de São Paulo. Ah, sim. Sim. Na verdade, ela veio da France Press, mas eu peguei a notícia tal como ela foi traduzida. Inclusive, tem um problema grave, eu não vou discutir aqui, de tradução de termo técnico de mudança climática. Não é? Senão a gente vai falar de outros problemas ainda piores. Uma questão muito importante é que os céticos usam janelas temporais curtas que não são representativas para criticar tendências de longo prazo. Todos os modelos que nós trabalhamos são modelos que têm robustez. Robustez significa que eu tenho que ter um intervalo de tempo longo o suficiente para eu falar de tendência. O que esses caras fazem? O que quer criticar? Pega uma janelinha temporal curta, dentro de uma janela temporal curta você tem um pulso de esfriamento, e fala, olha aí, entramos na era do gelo. Os últimos 3 anos foram mais frios. Mas você não pode usar os últimos 3 anos. Você tem que usar os últimos 30. Certo? Então, esse é o grande problema, é o timing e a janela temporal que é utilizada. Isso é má fé, porque quando você usa janelas temporais curtas, e elas não podem ser utilizadas, que a ciência não aceita isso, para criticar uma tendência de longo prazo, você, na verdade, está manipulando a informação. Porque é um dado real, mas você está pensando ele, é como se você fosse num médico, você está com câncer terminal, e o médico vai ficar, nossa, o senhor está bem? Ah, peraí, tem uma verruga na ponta do seu nariz. Fica a consulta inteira falando daquela verruga e você está consumido pelo câncer. É mais ou menos isso que os caras fazem. Então, pega um detalhe que não tem nenhuma significância frente à tendência global e usa aquele detalhe para criticar. Ora, detalhes na ciência existem, mas o que existem são tendências. E os modelos preditivos trabalham com tendência. Tá? Tanto que essa notícia veiculou um estudo definitivo que foi feito por um grande cientista da Agência de Oceanos e Atmosfera, a NOAA, americana, que pegou os dados de 1950 a 2012 e mostrou, com vários modelos independentes, a mesma tendência. É um trabalho que foi publicado em 2013. Foi a notícia que saiu da France Press para a Folha de São Paulo. Passar para frente. Essa aqui é outra interessante também, que está sendo muito comum. Essa é da agora recente, de maio. A Antártica está ficando verde devido ao aquecimento global. Isso eu trabalho. Tem até uma orientada aqui que trabalha com isso. O greening da Antártica. Porque você degela as geleiras costeiras, você oferece novos espaços para que a vegetação cresça. Sim. Posso passar? Olha o que ele fala. Está derretendo o gelo da Antártica, transformando a paisagem branca num verde. Se você mostrar para uma criança isso, ela vai gostar, porque verde é o jardim, é agradável. Falar de coisa verde é uma coisa positiva. Né? Então, causou um aumento a expansão do campo de musgos, a gente estuda isso, não só no extremo das Shetland, das ilhas, mas na península toda. E isso coloca a notícia claramente como se fosse uma notícia positiva, e não abarca todos os pontos negativos do aquecimento global. Por exemplo, esses campos de musgo daqui a 100 anos provavelmente não vão existir porque o nível do mar vai ter subido, vai ter afogado tudo.
é um processo ecológico de curto prazo, que não tem significado prático do ponto de vista das emissões de CO2 ou do sequestro de CO2. É simplesmente uma coisa local. É a mesma coisa que eu falei da verruga. Ah, mas que bacana, uma verruga verde, diferente, né? Mas isso não tem nenhum significado prático do ponto de vista de compensação da tendência do aquecimento. Ou seja, tudo que acompanha isso, que é negativo, é muito mais sério e muito mais grave do que o esverdeamento da área litorânea da Antártica. Se eu, como cientista, não tiver essa capacidade, essa parcimônia de olhar as coisas desse jeito, com o peso, o balanço que elas têm, devem ter, eu vou cometer erros dessa natureza. Está, inclusive, escrito isso lá no final da notícia, o Bruno colocou, né? Se continuar a tendência de aquecimento, a Antártica vai ser um lugar muito mais verde. Vai mesmo. Está ficando mais verde naquela parte litorânea, né? Aquilo que você vê. Essa aqui é uma outra coisa importante, que é o oposto. Então, existe um viés, um bias ideológico por trás disso. E hoje existe um sujeito que merece, que é um escândalo global, que é o presidente Donald Trump. Então, está tendo muita notícia de criticar os negacionistas americanos, que eles formam um lobby fortíssimo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A Agência Ambiental Americana, a EPA, hoje, ela é dirigida por um negacionista. É a coisa mais espantosa que eu já vi em toda a governança global. É colocar o lobo para cuidar das ovelhas, né? Ou a raposa para cuidar das galinhas. E essa notícia fala uma coisa errada. Ela manipula no outro sentido. A notícia é negacionista do aquecimento global, bem-vindos à realidade do Quênia. E aí mostra aquele campo de refugiados na fronteira do Quênia com a Somália. E não fala em nenhum momento que toda a borda do Saara, o Sahel chamado, ele já está há mais de 250 anos se tornando seco. E isso não é aquecimento global. Isso é mudança natural das chuvas na África, relacionado com processos climáticos normais, de dinâmica climática normal. A seca na fronteira do Quênia com a Somália não é fruto da industrialização, ela é fruto de um ciclo normal. A industrialização pode estar agravando um pouco a temperatura, mas não a seca. Nesse caso, aí é aquele clássico exemplo de que, bom, agora qualquer coisa que for negativa vai ser devido ao aquecimento global. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que filtrar as coisas para veiculá-las de uma forma parcimoniosa, passar para frente. Na verdade, é como eu falei, né? Essa região do Rio Dalva, ela já está, historicamente, eu fiz uma análise crítica dessa notícia e mostrei que toda essa região já está dentro do perímetro de expansão do Saara para dentro do Sahel. Isso não é coisa agora. Tem mais de 3 séculos isso. A notícia 5, tudo no Brasil. Essa veio na agência do Globo, não sei se é a tradução de alguém ou se foi o próprio Globo que produziu essa notícia. Mudanças climáticas podem fomentar o crescimento de florestas tropicais. Isso significa o seguinte, quando você está aumentando o CO2, com o aumento de CO2, todo mundo sabe disso, para algumas plantas, especialmente as plantas C3 mais primitivas, você tem um incremento de fotossíntese. Então, a produção da biomassa aumenta como resposta a uma mudança fisiológica na concentração de CO2. Porque a planta utiliza CO2, fixa CO2 através da fotossíntese. Mas isso é um fator. E os outros? E as mudanças de temperatura? E a mudança da circulação de umidade atmosférica? E tudo mais? Não, isso não é discutido. Então, pensa pontualmente só do ponto de vista da concentração de CO2. Está errado? Tá? Então, esse efeito de crescimento é um efeito que poderia acontecer se outros fatores correlacionados não estivessem ocorrendo ao mesmo tempo. Isso ocorre dentro de laboratório. Quando você aumenta a concentração dentro de uma estufa, a planta responde com aumento de fotossíntese. Algumas plantas, não todas. Agora, vamos lá para os Estados Unidos, vamos para o Império. Essa aqui é uma notícia incrível. Essa é uma notícia que saiu também na France Press. Logo no dia seguinte, cético do aquecimento global vai dirigir a Agência Ambiental dos Estados Unidos. E esse é o senhor Scott Pruitt, que foi indicado e ratificado pelo Senado americano, porque o Senado lá é que ratifica a indicação para o Ministério, que são ministérios de ciência e tecnologia deles, né?
a Agência Ambiental Americana. Esse cara é aliado à indústria de combustíveis fósseis. Ele foi advogado por 10 anos da Shell, inclusive durante aquele acidente que houve lá no Golfo do México. Era procurador-geral do estado de Oklahoma e foi um republicano que apresentou mais de uma dúzia de processos bloqueando normas da própria agência ambiental que ele vai chefiar agora. Ora, se um procurador estadual vai contra uma regra federal, como é que ele pode ser agora o diretor dessa agência federal de regulação? É uma coisa surreal isso. Né? Deveria ter a tal incompatibilidade. Né? Ele tinha que se declarar incompatível com essa função. Ele não só não se declarou, como ele lutou pela indicação que foi feita pelo cara que caiu agora, o secretário como é que chama? O ministro da Casa Civil do Donald Trump caiu semana passada. Foi ele que indicou esse senhor aí para essa agência. E mais recentemente, agora já de junho, o Globo noticiou na capa que Trump deixou os Estados Unidos isolados com o anúncio da saída do Acordo de Paris, confirmando os prognósticos mais sombrios que foram feitos durante a eleição dele, porque ele criticou a assinatura que o Obama fez, segundo ele, prematura do Acordo de Paris. Ele rasgou o acordo que o Obama assumiu. Isso gerou um problema, na minha opinião, esse foi o início do fim dele, porque ele foi combatido imediatamente por todos os governos responsáveis da Europa, especialmente por uma senhora, que é a maior líder hoje política do mundo, que é uma líder até conservadora, Angela Merkel, da Alemanha, que ela explicitou: nós não confiamos mais nos americanos, porque se você assina um acordo e um mês depois uma mudança de governança rasga o acordo, então nós não temos aqui uma democracia, porque a democracia é respeitar a alternância de poder e os acordos que cada governança tem. Ele não fez isso. E ela usou também, interessante, ela usou exemplos de coisas que ela falou assim: eu era contrário a isso, mas veio do governo anterior, e eu tenho que ser coerente com a política dos governos anteriores, senão eu não tenho uma política consequente. Eu posso mudar daqui para frente, mas não rasgar o que foi protocolizado e normatizado por um governo anterior. Isso aqui é a única coisa que eu achei nos sites sobre qual a percepção que os brasileiros têm sobre o tema. Esse Instituto Arapiaú, um instituto, uma ONG aparentemente ativa nesse setor, mas ela entrevistou 25 cidadãos. Muito pouco, né? A amostra. E esses cidadãos entrevistados mostraram uma percepção muito ruim, muito distorcida da questão da mudança climática e aquecimento global. Muito porque, na discussão dessa notícia, entende-se que aquilo que isso é interessante, uma percepção que vai gerar um passivo de longo prazo, não tem urgência para ser trabalhada ou tratada no curto prazo. É aquela história: não, isso não é urgente, vamos adiando, e fica adiando eternamente um problema que vai ter que ser enfrentado cedo ou tarde. Vamos passar para frente, vamos correr um pouco mais. Existe um problema de polarização entre as diferentes visões. Aí você tem uma visão negacionista e você tem uma visão da ciência, porque o político é aquele que quer fazer acordos. E os fatos científicos, eles não devem provocar acordos, são fatos em si mesmos. Então, não existe negociação por trás de fatos. A política é a arte da negociação, para você criar normas e protocolos. Mas há ações que são ações urgentes, que precisam ser tomadas pelos países, pela governança, para fazer face a questões imediatas. E aí não tem acordo, não tem meio termo, é uma coisa ou outra. Então, vamos ver como é que a gente vê isso lá nos Estados Unidos? Pode passar? Olha que interessante. Isso aqui é uma pesquisa que foi publicada pela Pew Research, e eu peguei esses dados e achei muito interessante. Se você pegar a curva lá da direita aqui, os democratas, aqueles que se declararam democratas, aqueles que se declararam independentes, aqueles que se declararam republicanos nos Estados Unidos, têm uma visão muito diferenciada sobre as evidências do aquecimento global. Os democratas, os que se declararam democratas, 88% tendem a achar que é consistente, enquanto que 50%
ou menos dos republicanos consideram. E, quando você olha o gráfico global, você vê que tem mais gente que considera consistente do que gente que não considera consistente as evidências do aquecimento global. Mas o mais interessante é que aqui claramente polarizou entre aqueles que defendem a ciência, respeitam a ciência e olham os fatos científicos de uma maneira isenta, e aqueles que acham que a ciência é uma coisa e se tornam céticos e vão politizar algo que não é, na verdade, politizável. A rejeição aí é claramente ideológica. Existe um gradiente de rejeição, né? Aí, esse trabalho fez essa é uma Sunlight Foundation, eu peguei um gráfico interessante que eles publicaram, do que foi mencionado de mudança climática nos congressos, diferentes congressos. Você vê claramente que ele é um assunto na agenda de assuntos mencionados pelo democrata, mas não é na agenda dos republicanos. Aliás, caiu muito nas últimas. E ele fala no artigo que essas menções aqui são menções, na verdade, para atacar o corpo científico que produz esses dados. São negacionistas as menções. Isso aqui é uma coisa que me surpreendeu mais ainda. As abordagens desse problema pela mídia americana foi feita num trabalho que foi publicado aqui, ó, desse Huertas, Kriegsmann, né? Acessando a acurácia da cobertura da ciência climática, isso foi em 2013, nos grandes órgãos de imprensa americana. E pegou a CNN, a Fox News e a MSN, que seriam mais neutras, né? E ele mandou para os cientistas e pediu para eles avaliarem as notícias. Resultado: aqui na CNN, 70% das notícias eram fiéis, fidedignas aos fatos. 30% enganosas. Agora, a Fox News, que é controlada muito por simpatizantes do Partido Republicano, isso é muito intimamente vinculada com o Partido Republicano, ela tinha 72% de enganosos e 28% de notícias que eram consideradas fidedignas. E é interessante que eles fizeram isso como um ensaio cego. Mandaram a notícia e pediram para avaliar. O sujeito não sabia de onde era quem avaliou. Então, é uma avaliação bastante isenta. Isso, para mim, mostra que existe uma contaminação, um viés fortíssimo na própria divulgação. A tal ponto que um negacionista é só ele, para ele se sentir bem, tranquilo, dormir bem, ele liga a Fox News. Ele vai receber 70% de informação do jeito que ele quer ouvir. Ou então, você pode buscar outras fontes, né? E aí eles separaram 2 níveis de pessoa, que eles chamaram de igualitários comunitários e hierárquicos individualistas. E esses grupos foram separados, passo para frente, com a sua visão de mundo, e chegaram à conclusão, isso aqui está publicado num trabalho muito interessante, que é a cognição cultural do consenso científico. Eu achei muito interessante, mostrando uma polarização imensa. 81% daqueles que são autodeclarados hierárquicos individualistas, 81% acham que os cientistas estão em desacordo ou não têm consenso sobre mudança climática. Enquanto que aqueles que têm índole comunitária e mais igualitários, 78%, é quase uma antítese, concordam que o problema do aquecimento global é real. Então, veja que mundo louco, a gente vive um mundo extremamente polarizado. Isso foi publicado no Journal of Risk Research, volume 14, em 2011. É bem interessante esse trabalho, eu nunca tinha visto nada parecido. Acredito que talvez nós não estejamos num nível de polarização desse, mas acredito que a gente está numa polarização bastante avançada também. Eu acho que isso aqui é a síntese do que eu quero dizer. A percepção do público é que o imediatismo econômico ele tem muito mais relevância, muito mais urgência que qualquer problema climático. Por quê? Quando você mostra tendências, quando você sinaliza que é um modelo e ele é preditivo, e ele trabalha com tempo, as pessoas falam, esse tempo é o tempo lá do meu bisneto. Vamos cuidar do meu dia a dia aqui. Só que ela se esquece que vai chegar esse tempo. E esse tempo já chegou em alguns aspectos para ela. Então, o homem está sempre adiando aquilo que é temporalmente, na concepção dele, distante.
Esse é o grande problema. E, além disso, os cientistas, na minha opinião, são aqueles que constroem uma cartografia, um mapa de caminhos. Mas quem vai decidir o caminho, quem vai navegar nesse mapa, são os políticos. E as rotas que os políticos vão escolher podem ser as mais variadas, ou podem não escolher rota nenhuma, né? E a gente vai seguir embarcado nisso aí, mas sem a mão no timão, porque a representação política daqueles que estão ali para nos representar, para fazer essa mediação real, né, do mundo real que vai nos afetar, eles muitas vezes não nos representam bem nesse aspecto. Aqui, duas notícias da mesma semana, Times New e a Newsweek. Esse aqui falando que o Global Warming, a Newsweek falando que é um embuste, uma falácia, uma enganação. E esse aqui dizendo, fique preocupado, fique muito preocupado. Dois que eu achei muito interessante isso. Mas você pode ter suas opiniões, mas você não pode criar os seus fatos. Fatos não são opiniões. Também pelos dados da Groenlândia, superior a 85% de correlação entre os picos de CO2 e os picos de temperatura. Quando você junta isso no modelo com metano, aumenta. Os outros fatores, os outros 15%, são atribuídos a outras coisas que não são medidas, né? Mas é bastante claro que o CO2 e o metano, eles se revelam claramente como os grandes responsáveis, os fatores principais por trás dessas mudanças de temperatura, na marcha de mudança de temperatura dos últimos milênios. Estou falando de milênios, não de milhões e nem de bilhões. Porque, como eu falei para vocês no início, a escala de tempo tem outros fatores, dependendo de como você olha essa escala. Já repetimos isso, já repetimos isso. Isso aqui foi só um detalhe no anterior. Esse aqui foi um gráfico que foi questionado pela agência americana, pelos negacionistas, dizendo que não existia correlação entre a concentração de dióxido de carbono e a temperatura, por causa desse gap que existia aqui. Ou seja, uma falta de conhecimento estatístico total, né? Ou seja, para o cara, ele queria que o gráfico seguisse a mesma linha, né? Que fosse quase que um liga-pontos de criança. Isso não existe. Tudo, na verdade, são aproximações matemáticas, né? Esse aqui é o dado mais recente, eu não vou discutir também, tem muito pouco tempo agora. Tá bom, tá bom. Pode passar para frente. Pode passar para frente. Existe uma crítica muito interessante que os negacionistas fazem sobre a concentração de CO2, dizendo o seguinte: o Trump falou isso na posse dele, não vamos nos preocupar com CO2 a 600 ppm, porque o planeta já teve 600 ppm de CO2. Sabe quando? Entre 25 e 35 milhões de anos atrás, entre o Eoceno e o Oligoceno. Dá vontade de pegar o Trump, botar numa máquina do tempo, vai lá para o Oligoceno, para o Eoceno, para ver se você vai estar confortável. Ora, isso é uma coisa absurda. Ele fala isso como se o tempo que ocorreu isso fosse o tempo humano. Você jogar essa concentração nos tempos atuais, tirando a concentração de 270 para 600, em menos de um século, isso nunca aconteceu no nosso planeta. Nós somos a primeira espécie do meio biótico que vai provocar uma triplicação, quase um triplicar de concentração em um século. Vai ser animado viver isso, vai ser interessantíssimo. Já está sendo. Isso aqui é o que acontecia há 35 milhões de anos atrás no oceano, quando, como o Trump falou, tinha 600 ppm. A Antártica não tinha gelo nenhuma e o Ártico não tinha gelo nenhum. Pode passar para frente. E lembrar que ainda temos um oceano aquecendo. Existe uma curva ainda de aquecimento do oceano que leva a valores potenciais de tamponamento da Terra, mas já se vê que o aquecimento terrestre já começa a ter um incremento crescente em função do aquecimento oceânico. E eu não vou nem discutir o que vai acontecer com o oceano aquecendo do ponto de vista do oceano. Não queiram saber. Mas deixa isso aí de lado. Finalmente, eu fiz uma síntese, se vocês quiserem aqui, eu peguei os top 10 principais argumentos negacionistas, o que os céticos dizem,
Aí tem lá, o Sol é o culpado, o clima já mudou antes, não há consenso, agora nós estamos esfriando, os modelos não são confiáveis, a climatologia não é confiável, a temperatura caiu naquela janela temporal de 98 a 2000. Os cientistas previram nova era do gelo nos anos 70. Pegou 2 trabalhos de cientistas que previram isso. O cara fez essa revisão e falou 97% dos trabalhos não previram isso. A Antártica ganha gelo e neve e vamos entrar numa nova era do gelo. Esses 10 pontos são rebatidos aqui de uma forma, uma síntese daquilo que a ciência produziu de informação. A única coisa que eles têm razão, a Antártica ganha neve e gelo. Ganha. O centro do continente antártico hoje, no último balanço, ele está acumulando mais neve e gelo do que a periferia da Antártica perde. Verdade. Mas isso não significa, do ponto de vista prático, nada. Porque a gente sabe que o comportamento da Antártica é oposto ao Ártico. Nesse momento, o Ártico está perdendo toda a neve e gelo dele e todo o permafrost, e vai terminar isso em 100 anos. A Antártica ainda acumula, compensa. E para vocês terem uma ideia interessante como é o nosso planeta, recentemente houve um trabalho de um americano, publicado em 2014, que comparou os dados da Vostok, do testemunho de gelo, 4.000 metros de gelo na Antártica, e 3.000 metros da Groenlândia. Sabe o que ele achou? Uma coisa que não se sabia. 70% dos casos, ou seja, em 7 de 10 casos, quando o Ártico esquentava, a Antártica esfriava, e vice-versa. Ou seja, o planeta é bipolar. Ele não tem um comportamento climático único. Ele tem um comportamento que hoje a gente chama de compensatório. E estamos investigando como isso vai influenciar nos modelos preditivos. Terminamos, obrigado. Pode. Volta essa. Só um detalhe aqui. Esse aqui é um gráfico final das conclusões. Eu só queria dizer uma coisa interessante do ponto de vista cultural. Se você pegar, ali está, dos 9.000 anos, quando o homem desenvolve escrita, até hoje, as grandes fases de progresso climático da gente foram durante eras de esfriamento, em que o clima ficou mais frio. O início da Revolução Urbana e o nascimento da cultura urbana, a Revolução Espiritual, os grandes filósofos do espírito, depois a grande migração para cidades e, agora, a Idade do Gelo, que gerou a Revolução Francesa na Europa, com um avanço filosófico aparente. Né? A Declaração dos Direitos Humanos e todas as coisas que a gente conhece, que são coisas muito mais virtuais do que práticas, mas, de qualquer maneira, foram questões filosóficas que foram fruto direto da glaciação. Nós vivemos uma fase de aquecimento. Não sei se vai ser um pioramento espiritual, mas que glaciar é bom. Acho que o frio faz as pessoas internalizarem e pararem e pensarem. E o frio ensina que você vai ter que produzir e salvar e pensar no tempo. Quem já viveu num país frio sabe, você não consegue produzir nada durante 6 meses. Você pode produzir conhecimento, você pode produzir tecnologia. No período que você não pode fazer mais nada. O trópico distrai muito, mas ele é ruim para essa introspecção. O frio ajuda.